Deus abençoe cada irmão, com a glória de Deus. Intercede por mim junto a Deus. Vem Espírito Santo me renovar. Glória a Deus, igreja. Espera o YouTube notificar nossos irmãos, nossas irmãs. Vamos estar falando sobre um assunto muito importante, sobre o mundo espiritual, que está manifestado muito forte nesses últimos dias. E é necessário falarmos sobre isso. Pois muitas almas estão indo para o inferno por causa de falsos profetas que estão tomados por espírito enganador. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe os amados irmãos, para a glória de Deus. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a tua unção. Se alguma coisa te desagradar, fala comigo em oração. Espírito Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. O rei está voltando, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor, igreja. Não podemos parar. É verdade, Deus. Deus abençoe os irmãos, as irmãs. Vamos esperar o YouTube notificar. Igreja do Senhor. O YouTube está notificando aí. Notificando a igreja. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, igreja. Grandiosamente a sua vida, para a glória de Deus. Vamos, meus irmãos, está falando uma palavra muito forte e necessária, pois sabemos que estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. O mundo espiritual não é brincadeira, embora muitos estão brincando com a palavra de Deus, mas ainda há o remanescente, ainda há um povo escolhido, ainda há os verdadeiros que guardam a palavra no coração e busca a Deus em espírito e em verdade. Igreja,
Vamos ouvir o que Deus há de nos falar, e assim o Espírito Santo há de renovar o nosso entendimento e trazer mais temor para as nossas vidas, porque sabemos que bem-aventurado é o homem que teme a Deus e cuja esperança é o Senhor. E é necessário que viemos guardar esse temor, viemos assim estar com essa palavra viva em nossos corações. O assunto sobre essa live é sobre a morte de um homem, mas assim também a morte de todos os homens. Sabemos que uma família perdeu uma pessoa muito querida, né? Uma família perdeu, né, o seu ente querido. Sabemos que as filhas perderam seu pai e assim a esposa perdeu seu marido, ao qual é o Silvio Santos, como todos sabem, como está no título. Mas, igreja, o Espírito Santo vem chamar a nossa atenção para o que está acontecendo nesses últimos dias. Muitos falsos profetas têm se levantado, como diz a palavra, que surgiria muitos falsos profetas nos últimos dias e enganarão a muitos. Foi o que Jesus disse, Mateus 24, que iria enganar muitos. Então sabemos que Satanás não está brincando. E por poucas coisinhas, por poucas palavras, muitos irão para a condenação. E é essa live ao qual vamos falar sobre isso, sobre o poder da palavra, sobre o julgamento, né, meus irmãos? Muitos estão perdendo a visão espiritual, estão perdendo o temor a Deus e assim estão correndo perigo de serem condenados. Igreja, estamos nos últimos dias, como eu disse. Quantas pessoas nesse momento estão colocando o Silvio Santo no inferno? Quantas pessoas estão abrindo uma live como essa para ganhar fama e dizendo: eu vi o Silvio Santos no inferno, eu vi ele no inferno, ele estava em tormentos. Quantas pessoas estão colocando ele na condenação? E essas pessoas levam o nome de Deus em sua boca, levam o nome do Senhor Jesus em sua boca, dizendo que servem a Deus, mas não servem a Deus. Sabemos que Paulo disse que viria muitos falsos irmãos, muitos falsos profetas e muitos falsos apóstolos, e enganarão a muitos. Iriam entrar, iriam assim, né, difamar o caminho do Senhor. O nome de Deus iria ser blasfemado no meio dos ímpios, por causa desses que não estão verdadeiramente no caminho da verdade, mas estão ali somente por fama e enriquecer. E esses são que estão nesses últimos dias, agora anunciando e assim também condenando aqueles que morreram e dizendo: está no inferno. E muitos, meus irmãos, estão acreditando nessas pessoas, porque eles levam aparência de santos, porque eles levam aparência de justo. Eles falam bonito, se vestem bonito, pregam bonito, têm uma sabedoria nas escrituras, mas segundo a letra, são carnais e nunca foram espirituais. Paulo disse que ele não pregava segundo a sabedoria humana, para que a fé dos cristãos não se apoiasse em sabedoria humana, mas ele pregava a palavra segundo a sabedoria do Espírito e de poder, para que a fé dos cristãos viesse a se apoiar no poder de Deus. E é esse poder, meus irmãos, é esse poder que somente conhece os que foram nascidos do Espírito, da água e do Espírito. É o poder de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Só conhece quem realmente é do Espírito. Então, igreja, temos que tomar muito cuidado nesses últimos dias, porque você corre perigo se você ouvir algo e assim adquirir para você e acreditar. Porque segundo as escrituras em Romanos capítulo 1, igreja, do verso 32, diz assim a palavra de Deus:
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, eles sabem que estão errados, eles sabem que estão mentindo, eles sabem que não é verdade, mas estão pregando, estão falando. Eu vi, aconteceu isso, e fez isso, e falou isso, ele gritou assim. E eles estão continuando com seus pecados, dando iniquidade aí. Estão assim anunciando. E muitos que estão ouvindo estão acreditando. Então, se você acredita e afirma aquilo que você ouviu, você é participante com eles. E irá para a mesma condenação com eles. Porque você está dando continuidade ao erro daquele homem pecador, daquele falso profeta. Então, igreja, eu vim anunciar para os irmãos que a sua alma corre perigo. E quantos estão preocupados e curiosos em saber se Silvio Santos está no inferno ou se Silvio Santos está no céu? Teve também quantos pastores famosos morreram e fizeram lives dizendo tá no inferno. Eu vi queimando no inferno e estava gritando. Eu vi fulano, acho que teve o Pedro Henrique, um cantor famoso que morreu. Colocaram o jovem no inferno, dizendo que o jovem estava ali no inferno, cantando e sendo atormentado. Todo mundo que morre, dos ricos, dos cantores, dos famosos, tá no inferno. Ninguém subiu para o céu. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. É isso que nesta manhã o Espírito Santo quer chamar a atenção dos irmãos. Aqueles que se dizem de Deus estão colocando os ricos, os famosos, os cantores no inferno. Então, para os crentes que não são crentes, não são cristãos, todos morreram e foram para o inferno. Agora, ao lado deles, para o lado deles, dos cantores, dos famosos, né, para o lado do ímpio, todos que morrem vão para o céu. Quem já reparou isso? Morreu um rico, o crente diz, está no inferno. Morreu o rico e o do lado deles, né, os famosos, eles vão dizer, está no céu. Porque era bonzinho, porque cuidava da família, porque não maltratava ninguém. Então eles colocam aquele rico, aquela pessoa famosa no céu. E assim também, né, no meio da favela, ou seja, no meio daqueles que são mundanos, colocam a pessoa no céu. Para eles, para o mundo, todos que morrem, está no céu. E para o lado do cristão, né, dos crentes, todos que morrem, seja um ímpio, um traficante, uma prostituta, seja, né, um estrupador, seja o que for, morreu, tá no inferno. Quem já reparou isso? Olha que terrível como os demônios estão trabalhando. Do lado deles, todos sobem para cima. E do lado dos crentes, todos que estão desse lado vão para o inferno. Olha que tremendo, meus irmãos. Ninguém viu o Silvio Santo no céu. Do lado daqueles que dizem que conhecem a Bíblia, colocam ele no inferno. E do lado deles, que dizem que também conhecem a Deus, mas estão no mundo, vivendo segundo o mundo, eles dizem, está no céu que descansa em paz. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura. Vamos ver o que diz a palavra. A Bíblia nos diz, João capítulo 5, do verso 39. Examinai as Escrituras, porque convém ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então temos que examinar as Escrituras, para não sermos enganados. Temos que examinar as Escrituras, para realmente alcançarmos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitos estão sendo enganados. Porque não examinam as Escrituras. Como diz Oséias, o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Esse conhecimento lhe falta porque o povo não busca. Porque muitos só quer ser ouvinte, não quer ser praticante da palavra. Muitos só quer ouvir, mas não quer buscar o conhecimento, buscar a intimidade, buscar a profundidade do Espírito Santo e conhecer o mundo espiritual. Segundo a palavra de Deus, nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira. Vai dizer a palavra João, capítulo 3,
João capítulo 3, do verso 16. Olha o que diz a palavra, igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos afirma dizendo que aquele que não crê, que não acredita que Jesus é a salvação, que não acredita que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, como mediador entre Deus e os homens, como o Salvador, como o único caminho, a única verdade e a única vida, para resgatar todos os pecadores da morte, para perdoar os pecados. Aquele que não acredita, que não crê, a Bíblia nos afirma que esse está condenado. Ou seja, ele está vivo na terra, mas no mundo espiritual ele já está condenado. Ele já está com o seu nome escrito no livro da morte, ou seja, o livro da culpa, da condenação. Somente esperando o seu corpo tombar. Ou seja, esse já não vai passar nem pelo julgamento. Esse não vai passar pelo julgamento, ele já vai direto para a condenação, porque ele não acreditou. E todos aqueles que não acreditam faz que Deus seja mentiroso. Quem está entendendo? Foi o que João disse. Aquele que não crê no testemunho de Deus, que enviou o seu Filho, faz Deus mentiroso. Então esse já é condenado. Então a palavra nos afirma que aquele que não acredita já está condenado. Então entendemos, meus irmãos, que essa é a única parte que entendemos, que aquele que não acredita está condenado. Então podemos afirmar, se um homem não crê, ele está condenado, está vivo na terra, mas a sua alma está na morte. Então vemos que a palavra nos diz que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, não para julgar o mundo, mas para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Vemos que Jesus, ele veio para salvar, não veio para te condenar, não veio para te lançar no inferno, ele veio para salvar. E como diz a palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas, determinada por Deus abaixo do céu, Eclesiastes 3. Então todos nós temos o tempo determinado por Deus para ouvir a palavra de Deus, para podermos abrir o coração, para podermos crer no Evangelho, que é o poder de Deus de transformação, para podermos acreditar no Evangelho, na pregação da cruz, que é a loucura para muitos, mas aquele que crê é a salvação. Então aqui, igreja, temos uma visão espiritual de que sabemos que o Silvio Santos, ele tinha sua fé, e segundo muitos vídeos dele mesmo, ainda em vida falando, ele dizia que Deus perdoa os pecados. Ele dizia que se o homem fizer o que é bom e fizer o que é agradável a Deus, Deus perdoa os pecados. Então ele tinha um pouco desse conhecimento, ele tinha um pouco de fé. E segundo a palavra que ele dizia, ele falava das Escrituras. Ele dizia que Deus quer que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Então ele tinha um pouco de conhecimento. E sabemos que esse pouco de conhecimento ele guardou em seu coração. Então não podemos julgar, não podemos colocar ninguém no céu ou no inferno, que isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós, isso não foi nos dado. O que foi nos dado é para pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Deus afirma de novo isso, Senhor Jesus. Então vemos que ele tinha uma fé e sabemos que essa fé é sim possível ter salvado ele. Mas só quem sabe isso é Deus, ele que agora conhece o mundo espiritual e também os demônios. Não é o homem que sabe disso.
Não é um homem que pode afirmar isso. É somente Deus. Somente Deus. Só porque ele era rico, só porque ele ganhou o mundo. Sim, Silvio Santos ganhou o mundo inteiro. Ele ganhou o mundo pela sua sabedoria. Ele ganhou o mundo pelo seu conhecimento. Ele ganhou o mundo pela sua, gentileza. Um homem carismático. Ele ganhou o mundo. Mas só porque ele ganhou o mundo, era um homem rico, vamos colocar ele no inferno? De forma nenhuma. Pois sabemos que as escrituras nos afirmam que na igreja tinha muitas pessoas ricas. E também as próprias mulheres que eram ricas, tinham fazenda, sustentavam o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus parte, essas pessoas agora vão sustentar os apóstolos. Por isso, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele afirmava dizendo, olha, dizei aos ricos que não confiem na sua riqueza, mas que a sua fé e a sua confiança esteja em Deus. Então, eles eram alertados para não amarem o dinheiro, para não amarem aquilo que há no mundo e aquilo que no mundo podia oferecer para eles. Então, não é porque uma pessoa é rica que está no inferno. Não é porque uma pessoa ganhou o mundo que está no inferno. De forma nenhuma, ser rico não é pecado. O pecado está em um amor ao dinheiro. O pecado está em amar o dinheiro, colocar o dinheiro acima de todas as coisas, confiar na força do seu braço, confiar em si mesmo, pelaquilo que ele conquistou, pelaquilo que ele possuiu. Aí está o pecado. Aí está o erro. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 10. O apóstolo Paulo alerta, dizendo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, todo homem que quer ser rico, que cobiça a riqueza, que o seu coração está no dinheiro, ele a si mesmo vai se atormentar. Ele a si mesmo vai trazer dores para ele. Ele a si mesmo vai trazer condenação para ele. Então, o erro está, o pecado está ao amar o dinheiro e não em ser rico. E não em ser rico. Pois sabemos de um homem que foi também riquíssimo e foi provado. Foi Jó. Jó foi um homem riquíssimo na sua época. Não tinha outro igual a ele. Era um homem riquíssimo, de uma família linda. Mas que o seu coração não estava no dinheiro. E por ele ser um homem abençoado por Deus, por ele ser um homem rico, mas por ele ser um homem rico, isso despertou no mundo espiritual, as trevas, a ponto de Satanás dizer, ele é assim, ele te serve, porque você abençoa ele, porque o Senhor abençoa em tudo quanto ele faz. Então os demônios não entendem isso. A fidelidade que há no homem íntegro e reto, segundo a palavra de Deus, que era Jó. Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Sim, Jó guardava a palavra realmente no coração. Mas você não pode condenar ninguém. Você não pode dizer se ele guardava a palavra no coração, se ele realmente acreditou que Jesus Cristo é o Salvador, se Silvio Santos realmente, abriu seu coração no último momento da sua vida. Você não pode afirmar isso. Senão, se você afirmar, você é juiz, não é o observador da palavra. Então, nós vemos que Jó era um homem rico, um homem abençoado por Deus, mas era um homem que guardava a palavra. E ali ele foi provado naquilo que ele possuía e perdeu tudo, e até mesmo a sua saúde. Ao ponto dele dizer, eu vim nu e não voltarei. Eu posso receber o bem de Deus e não vou receber também o mal. Mulher, tu falas como qualquer louca. Então ali, os amigos de Jó não entendiam. A mulher de Jó não entendia, embora emprestou a sua boca ao adversário. Não entendiam a intimidade que Jó tinha com Deus. Porque Jó não amava aquilo que ele possuía. Jó amava a Deus. Jó renunciou tudo, abandonou tudo. Ele aceitou perder tudo. Porque ele sabia que tudo que ele tinha era nada, comparado ao que ele possuía no mundo espiritual, que era Deus. Então Jó colocou Deus em primeiro lugar, acima de tudo que ele possuía, até mesmo acima dos seus filhos, até mesmo acima da sua saúde. Então, igreja, temos que entender que muitos
estão indo para o inferno e levando muitos para o inferno. Porque estão pregando mentira. Porque estão falando de coisas que não sabe, que não viu. Deus não fala com qualquer um. Deus não fala toda hora. Deus não mostra toda hora, de forma nenhuma. Deus só fala quando é o necessário. Deus só mostra o mundo espiritual quando é necessário e quando Ele quer. Não é qualquer hora. Nós vemos tantas pessoas com uma aparência, você vê que aquela pessoa é totalmente tomada, né, pela aparência de Jezabel. Pessoas tomadas de vaidade e dizendo toda hora tem vídeo. Toda hora tem vídeo dizendo fulano vai morrer, fulano tá no inferno, agora o avião vai cair, agora isso vai acontecer. Que Deus é esse que só mata e não traz a vida? Que Deus é esse que só condena e não tira a condenação? Jesus veio para salvar e não para matar. Jesus veio para dar vida em abundância e não para lançar no inferno. Você entra no canal dessas pessoas, é o que mais tem pessoas seguindo essas pessoas aí. Nós vemos aí quantos escândalos, pessoas levando o nome de Deus e blasfemando com o nome de Deus. E dizendo, Deus está matando, Deus matou fulano, Deus matou cicrano, isso aí é a mão de Deus pesando. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Porque o meu Deus é misericordioso. O meu Deus é o Deus que enquanto o homem tiver vida, ele vai lutar para resgatar aquela alma. Enquanto o homem tiver fôlego de vida, ele vai guerrear no mundo espiritual para resgatar aquela alma que está cativa no cativeiro. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança. Então nós temos que entender que temos que tomar cuidado com o que ouvimos e com as nossas palavras. Mateus, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 12, do verso 36, diz assim a palavra de Deus: mas eu vos digo que de toda palavra ansiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vê a responsabilidade da palavra que você fala, o poder que tem no mundo espiritual. Se você afirma que aquela alma está no inferno, você vai ter que dar conta. E se no dia do juízo aquela alma estiver com o nome escrito no livro da vida, quem vai para a condenação? Na terra, tu afirmou que ele estava no inferno. Quantas pessoas acreditaram? Quantas pessoas acreditaram? E se essas palavras chegam na vida dos parentes dele? E se essas palavras chegarem no ouvido da filha, do neto? E você matar aquela alma? E aquela alma não vir mais para Jesus? E aquela alma não crê mais em Deus? Vai ter que dar conta das palavras que você fala, das palavras que eu falo. Nós vamos ter que dar conta. Isso é muito sério, igreja. Assim como a palavra tem poder para dar vida, ela tem poder para trazer a morte espiritual e também carnal. Quantas pessoas se mataram por causa de palavras negativas, palavras de condenação, palavras que vieram como uma flecha e transpassaram o seu coração. Pessoas que chegaram a se suicidar, pessoas que chegaram a desistir da salvação, de lutar pela salvação, de buscar Jesus e se afastaram do caminho por causa de falsos profetas, por causa do espírito do engano que está tomando a muitos, e muitos sendo enganados e afirmando algo que não sabe. Então nós vemos que Jesus está dizendo que toda palavra que o homem falar, no dia do juízo ele vai ter que dar conta. Foi Deus que falou? Naquele grande dia Deus vai falar. Fui eu que falei? Aonde que fui eu que falei aqui? E aí você vai ver o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade. Temos que entender, igreja.
temos que entender que, claro, aquele que não tem Jesus não tem a vida. Mas o homem, ele pode passar a sua vida com saúde toda e chegar no leito de hospital. Deus colocar ele de um leito de hospital para poder salvar aquela alma. Você sabia disso? Que Deus chega a colocar, Ele permite aquela alma ir no leito do hospital para poder salvar aquela alma, para não perder aquela alma, porque mais importa a alma do que o corpo, porque o corpo volta para o pó, mas a alma é eterna. Tem muitas pessoas que Deus só vai salvar no leito de hospital. Tem muitas pessoas que Deus tem o propósito de salvar somente quando está no leito de hospital, ao último momento, o último respirar. Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê. Deus não pensa como eu penso, Deus não pensa como você pensa. Tem pessoas que estão no leito de hospital, que o Espírito Santo está moldando o coração, está entrando dentro desse coração. Um coração que quando tinha saúde, estava no mundo, só queria saber de curtir, só queria saber de beber, gastar dinheiro com prostituição. Mas quando vai para o leito do hospital, ele entende que tudo é vaidade. Quando ele está no leito do hospital, ele entende que tudo passa e tudo perece. Ele entende que o homem é como a erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tem pessoas que só ali vão se abrir os seus olhos, as escamas vão cair, os comichão vai sair e Deus vai resgatar aquela alma. Aí sabe o que a pessoa faz? Sabe que os que dizem ser cristão faz, que bota aqui ó, a Bíblia debaixo do braço, que diz que leva a salvação? O homem bebeu, fumou, se prostituiu, fez o que fez. Aí está no hospital, ele não estava lá, ele não conhece o coração do homem. E morreu. E diz, foi para o inferno. Ele não sabe a intimidade que naqueles últimos momentos aquele homem conseguiu com Deus. Ele não sabe aquele último momento se aquele homem rasgou o seu coração para Deus. Ele não sabe. E ali naquele momento, se aquele homem realmente teve um encontro com Deus. Temos que tomar cuidado, igreja. Porque muitos irão perecer por causa disso. Muitos irão perecer por causa disso. Nós temos visto Igreja do Senhor, nós temos visto pessoas que no leito de hospital também continuam com seus corações duros. Eu tenho também, um pouco desses testemunhos. Tenho também um testemunho, a minha tia, que no leito de hospital com câncer, a minha tia fez de tudo de errado, mas no leito de hospital, ela reconheceu Jesus como seu Salvador. Ela chorou, pediu perdão a todos da sua família. Pediu perdão a todos que enterrem vida com saúde. Ela não falava. E chorava. E ali o seu coração foi quebrantado. Mas eu também não posso afirmar que foi para o céu. Por que, missionário? Porque eu não sei. Porque muitos choram por emoção. Muitos choram pela situação. Mas se Deus recebeu, ela foi. Mas se Deus não aceitou, ela não foi. Então até nisso também não podemos afirmar. Quem está entendendo, igreja? Então, cuidado com as palavras que você fala. Cuidado com aquilo que você afirma. Porque senão você vai ser juiz e não vai ser observador. Jesus, ele disse, não julgueis para que não seja julgado.
Não condenai, para que não seja condenado. Não condenai, para que não seja condenado. Porque com a mesma medida que você mede, vão medir vocês. E Jesus está dizendo no mundo espiritual. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos são pecador. A diferença está em o pecador que continua pecando e ama o pecado e assim vive na prática do pecado, sendo iniquidade. E tem o pecador que se arrepende dos seus pecados e não pratica mais o pecado, porque conheceu a palavra e a palavra entrou em seu coração. Mas todos é pecador. Todos é pecador. A Bíblia nos diz: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. E aí? Você pode pecar no pensamento sem que você querer. Você pode pecar no olhar. Você pode pecar no ouvir, pecar no falar. Você pode pecar. E se você condena ele, no mundo espiritual, também os demônios vão te condenar. Vai te julgar, vai te falar: olha aqui, ó Senhor, tá pecando. Olha lá, ó. Eles é o acusador. Tá julgando fulano, mas não tira a trave do seu olho. Tem que ter mais temor de Deus. Temos que ter mais temor em falar da palavra de Deus, em falar das Escrituras. Deus é misericordioso e Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Mas aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. A oportunidade está sendo dada. Aquilo que ele semear, ele ceifará. Se ele permanecer na mesma conduta de inclinação para a morte, ele vai ceifar a morte. Mas se em toda a sua vida ele está na conduta da inclinação para a morte, mas se no último momento ele entender que a vida é essa aqui, estreita, ele pode ser salvo. Claro que a fé por si só não salva, porque a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta. Mas sabemos que até o ladrão na cruz, ele fez obra. Quem sabia disso? Aí você vai dizer: ladrão na cruz fez obra? Aonde? O ladrão na cruz, no último momento da vida, Deus salvou ele, Jesus salvou ele. E aí? Quem estava lá embaixo estava condenando ele. Quem estava lá embaixo estava condenando ele e até mesmo o Senhor Jesus. Mas sabe o que Jesus disse? Eles não sabem o que falam. Perdoa, Pai. O ladrão na cruz fez obra. Fez obra. Porque ele... Vamos para a Escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus. Abra a vossa Bíblia. Abra a sua Bíblia, Mateus 27, 38. Que diz assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, ou seja, 2 ladrões. Um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com o escriba e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: louvado seja o nome do Senhor. Mais para cima. Nessa parte que não está dizendo. Vamos ver lá em Lucas. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês vão ver que o ladrão na cruz, ele fez obra. Aquilo.
Vamos lá. Abra aí, Lucas. Eu quero a parte que o ladrão fala. Que diz assim, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o ladrão na cruz, ele reconhece que Jesus pode salvar ele. Que diz assim: lembra de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Mas o ladrão na cruz, ele fala assim, igreja. Ele fala assim: nós merecemos essa pena, ou seja, essa morte, essa crucificação. Mas ele não. Então, nesse momento, o ladrão na cruz, ele está defendendo o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ele está defendendo a verdade. Nesse momento, ele está confessando que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. Nesse momento, ele está defendendo, confessando o Senhor Jesus diante dos homens. Então nós temos que entender que quando o homem abre a boca para confessar, quando o homem abre a boca para defender, testificar a verdade, ele está praticando obras. Porque automaticamente, quando sai a palavra de convencimento através do Espírito Santo, quando sai a palavra que o homem ele começa a reconhecer o céu, a reconhecer que o céu enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse momento, ele está pregando a justiça de Deus e anunciando a retidão de Deus. Nesse momento, ele está defendendo a verdade. Pois Jesus, ele disse: aquele que não me confessar diante dos homens, me se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele naquele grande dia. E o ladrão na cruz, ele não se envergonhou. O ladrão na cruz, ele não se envergonhou, mas ele creu e defendeu Jesus sobre o outro ladrão que estava blasfemando. O outro ladrão estava blasfemando. Mas aquele que creu e confessou, no último respirar, ele foi salvo. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o Senhor Jesus salvou aquela alma, porque ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Tem uma passagem que diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus entra na cidade dos Gadarenos, quando Jesus entra na cidade, entra naquela cidade, né, ali dos samaritanos, os samaritanos não recebem Jesus. E quando os samaritanos não recebem o Senhor Jesus, ali a palavra nos diz que os discípulos pedem a Jesus e diz: Senhor, quer que nós manda descer fogo do céu e consuma todos como fez Elias? Jesus olha para eles. Jesus, ele volta e repreende a todos os discípulos, dizendo: vocês não sabem de qual espírito sois? Vocês não sabem de qual espírito vocês sois? O Filho do Homem não veio para matar as almas, mas veio para salvar. Jesus está dizendo: eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu vim para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Então cuidado com o que tu afirma. Cuidado com o que tu sai falando. Cuidado com o que você está afirmando e você não sabe se é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele ladrão na cruz, em toda a sua vida, ele só quis o mundo. Ele só quis o que era mal. Mas ele se arrependeu de todas as suas práticas, de todos os seus maus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra, Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ezequiel. Olha o que diz a palavra em Ezequiel. Ezequiel 18. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 18, abre aí, igreja. Ezequiel 18, 20. 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Deus quer que se converta dos seus caminhos e viva. Então, igreja, temos que entender que se o homem se arrepende, Deus perdoa. Porque Deus, Ele perdoou você, que também é pecador. Deus perdoou você, perdoou eu. Para Deus, pecado é pecado. Não tem diferença. Você matou, roubou, mentiu, é pecado. Quantos estão condenando um homem, mas está mentindo, está na prática do pecado? Estão condenando ele, falando que ele está no inferno. Mas você mente, você fofoca, você adultera. E é pecador. Você não se arrepende. Temos que tomar cuidado. Temos que tomar muito cuidado. No céu não entra nenhuma coisa que pratica abominação ou mentira. Não vai entrar. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Tá achando que a mentira é um pecado pequenininho? É pecado, Deus abomina. Não tem isso, ele pecou pouquinho, ele pecou muito. Pecado não entra no céu, carne e sangue. Os que andam na carne, os que são nascidos do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Claro que quem não crê, como eu disse no início do vídeo, da live, já está condenado. Mas isso, quando morre o homem, só cabe a Deus saber. Só cabe a Deus julgar. Só cabe a Deus condenar. Só cabe a Deus condenar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele disse que ficariam de fora os filhos dos reinos e serão lançados fora. Mas entraria, se assentaria na mesa as prostitutas, os publicanos, iriam entrar no reino de Deus. Por quê? Porque aqueles que dizem que conhecem a palavra são os mais duros de coração. Os que se têm por sábios são loucos diante de Deus. São esses que têm por justo, que diante de Deus são injustos. Porque não tem amor, não tem misericórdia, não libera o perdão. Enquanto aqueles pecadores, prostituta, que está segurando um fuzil, que está no pecado mesmo, entregue nas trevas, no último momento, Deus salva eles. Eles se arrependem dos seus pecados. E entram no reino do céu. E se assentam na mesa com Isaac, Abraão e Jacó. Isso que vocês têm que entender.
que o mundo espiritual não é da nossa maneira. Deus quer salvar. E o tempo que Ele tiver para salvar uma alma, Ele vai salvar. Ele vai salvar. Ele vai salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra, igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, 35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E aí, falso profeta, e essa palavra, Deus é benigno, Deus é bom, misericordioso para com os ingratos, para com os maus. E a palavra está dizendo para você também ser benigno, para você também amar, para você também amar os ingratos, os maus, para ser filho do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Deus nos amou de tal maneira, sendo nós ainda seus inimigos. Você era inimigo de Deus e Deus te amou. Você era inimigo de Deus e Deus te amou. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você estava bebendo, fumando, se prostituindo, entregando o seu corpo à iniquidade. Mas Deus te amou e enviou Jesus no mundo de trevas, no mundo de iniquidade, sendo Ele luz do mundo e sal da terra, resgatou você que estava tateando na escuridão como ovelha errante pelos montes. Então agora devemos amar nós, os nossos inimigos, para sermos igual ao Senhor, no mesmo espírito, na mesma fé, amor e esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você está praticando ao falar, porque terá que dar conta no dia do juízo. Deus não te mostrou, Deus não te revelou. Como que você está afirmando algo que você não sabe? Como que você coloca uma alma no inferno se você não sabe? Olha o que diz a palavra. Romanos. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos. Capítulo 10. A palavra diz assim, Romanos capítulo 10, do verso 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então não podemos dizer quem subiu, que nem quem desceu. Pecamos nisso. Não sou eu, é a palavra. Abre a tua própria Bíblia aí. Romanos 10, 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isso é trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ou seja, está crucificando de novo Jesus. Está crucificando de novo Jesus. Você não tem o poder de colocar no céu ou no inferno. Você tem o poder de pregar o Evangelho. O poder de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Quem trabalha dentro não é você, é o Espírito Santo. Quem convence a alma não é você, é o Espírito Santo. Jesus disse: quem me convence do pecado? Jesus falou: quem me convence do pecado? Sabe por que ele falou isso? Porque um pecador não pode convencer o outro do pecado. Porque todos pecaram. Somente o justo tem o poder de convencer o injusto.
e fazer o injusto praticar a justiça. Jesus estava dizendo: quem me convence do pecado? Não tem como o pecador convencer o outro do pecado, porque todos estão cegos. Não tem como um cego guiar outro. Somente quem vê guia aquele que está cego e traz a luz ao que está nas trevas. Então somente aquele que tem os olhos em todos os lugares e contempla os bons e os maus sabe para onde foi aquela alma. Somente o Todo-Poderoso. Por isso a palavra nos testifica dizendo, Hebreus 9:27, morreu o homem, segue-se o juízo. Porque está ordenado o homem morrer uma só vez. Morreu o homem, segue-se o juízo. Acabou para você pregar para ele. Acabou para você alertar sobre o céu, sobre o inferno. Acabou. Segue-se o juízo. O que ele praticou e seu coração guardou, quando a alma descolar, ele receberá aquilo que ele semeou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a palavra diz ainda mais, em Romanos ainda, capítulo 10, do verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Foi o que eu falei do ladrão na cruz. Com a boca ele confessou para a justiça, porque ele confessou na terra dos viventes que só Jesus é a salvação, que só Jesus é a vida, que só Jesus pode salvar o pecador, a alma. Então ele fez justiça. Ele fez justiça. Então com a boca ele confessou para a justiça. Então com o coração, né, ele creu para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, igreja, essa palavra gloriosa que Jesus veio salvar. Mas só que o que acontece hoje em dia, sabe o que é, meus irmãos? É que muitos usam da graça para continuar no pecado. Muitos usam da misericórdia para continuar no erro. Muitos usam da bondade, da misericórdia de Deus para continuar numa vida errônea. Sendo que a palavra diz louco. Lucas 12:19, louco. Hoje pedirão tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Sabe por quê? Porque ele disse, come, bebe e regala-te. Tem depósito para muitos anos. Mas a palavra diz, louco, esta noite pedirão tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? É tempo de entendermos o mundo espiritual. A morte vem como um ladrão, sem avisar, nem hora e nem dia. Então, enquanto temos vida, buscamos o temor de Deus, buscamos o arrependimento, buscamos produzir frutos dignos de arrependimento, buscamos o céu em primeiro lugar e a sua justiça. E aparta de pessoas que não conhecem o mundo espiritual e fala daquilo que não sabe. Aparta de pessoas que prega distorcendo a palavra de Deus. Aparta os seus ouvidos daquilo que é mal. Aparta, igreja. Estamos num tempo tão terrível. Como eu disse, o crente diz que todos os ímpios foram para o inferno. Morreu, está no inferno, morreu, está no inferno. E os ímpios dizem que todos que morreram estão no céu, estão no céu. Olha que demônio terrível está tomando a mente de muitos. Olha que demônio terrível está tomando a mente de muitos.
Fomos chamados para isso. Aonde que os apóstolos ficaram assim? Aonde que os discípulos ficaram assim? Eles estavam preocupados com quem está vivo. Eles estavam preocupados com quem está vivo, a ponto de Paulo dizer: façam-me de fraco para ganhar os fracos. Façam-me de louco para ganhar os loucos, para chegar a salvar a poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Morreu o homem, segue-se o juízo. O nosso dever é pregar para as almas que estão vivas. Quando o homem morre, não cabe mais a nós. Não cabe mais a nós pregar nada e anunciar nada sobre a respeito daquela alma. Acabou. A nossa visão se fecha. E só se Deus tiver um propósito com a própria família em mostrar, em arrebatar, aí é Deus. Aí é o plano de Deus, a vontade de Deus. Amém? Ó, vou deixar uma última mensagem muito interessante que fica em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 25, que diz assim, igreja: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que forte. Vou repetir. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E diz ainda: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Paulo está dizendo que Deus não chamou muitos ricos, Deus não chamou muitos poderosos, muitos que no mundo assim tinham um grande reconhecimento, mas que ele chamou, ou seja, que ele separou. Sim, poucos, mas ele separou. Então, para muitos é loucura um rico entrar no céu. Pois Jesus disse: difícil é um rico ser salvo. Entrar no céu é mais fácil passar um camelo por um fundo de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas Jesus disse: o que é impossível ao homem é possível a Deus. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Porque Pedro ficou assustado. Se é assim, quem será salvo? Se é assim, quem será salvo? Então entenda que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus faz segundo o seu propósito, o seu querer e o seu poder. Amém, igreja? Então, não caia nessa. Quantas pessoas estavam aqui agora mesmo afirmando que ele estava no inferno? Olha que loucura! Olha que loucura! Vai ver a vida dessa pessoa. Não tem uma vida com Deus. Está afirmando que o outro pecador está no inferno. E nem aquele que tem uma vida com Deus pode também afirmar isso. Então estamos num mundo que muitos estão perdendo o temor. Muitos estão perdendo o temor. Eclesiastes 12:13: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra que está oculta do homem, boa ou má. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber cada um segundo o bem ou mal que tiver feito. 2 Coríntios 5:10. Vamos ter que dar conta. Você está preocupado em afirmar que um homem está no inferno, mas você não está cuidando da sua alma. Você está buscando saber se um homem está no inferno, mas você não está guardando o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Está preocupado em ver quem está no inferno, mas você não quer ver aonde está indo a tua alma. Você está me entendendo a visão que os demônios estão colocando no entendimento dos homens? Por isso a palavra diz, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O povo não busca mais a salvação, vai na igreja para arrumar marido, vai para o culto com a vida de pecado, pegar no microfone, começa a louvar no pecado,
Então vemos que um povo que está perdendo o temor de Deus, um povo que não quer buscar Deus, com o coração aquebrantado, que não está tendo mais temor de Deus. É isso que estamos vivenciando, igreja. Sabe o que é isso? É os sinais. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um povo que parece que tem mais prazer na morte do próximo, que tem mais prazer em dizer, tá no inferno, ainda se alegra, tá no inferno. Aquele que tem um amor não se alegra com a injustiça. Paulo disse, o amor não se alegra com a injustiça. Deus não tem alegria naquele que morre no pecado. Ele não tem prazer na morte do ímpio. A pessoa na maior paz, aparentemente. Ah, eu vi fulano no inferno. Tava no inferno. E assim. E tava gritando. E tava isso. E tava lá mesmo, igreja. Arrependa, igreja. Mas não tá chorando pelaquela alma. Irmãos, quando uma alma vê a outra no inferno, quando Deus permite ver, nunca mais aquela pessoa será a mesma. Nunca mais aquela pessoa que viu aquilo no inferno será o mesmo. Ele vai ficar traumatizado até o Espírito Santo confortar ele. Ele vai chorar de dia e de noite pela dor que aquele está sentindo lá. Porque Paulo disse, sinta-se maltratado com aqueles que estão maltratados. Sinta-se preso com aquele que está preso. Chora com os que choram. Que Espírito Santo é esse? Que Deus é esse que você diz que tem? Que você não chora pela dor daquela alma que está sofrendo. Uma pessoa que vê a outra no inferno, ela vai pregar para o mundo todo. Vai entrar em becos e viela. Ela não vai deitar em paz. Ela vai querer o quê? Eu vou pregar para fulano, eu vou pregar para cicrano. Ela vai deitar pensando amanhã eu vou pregar em tal cidade, amanhã eu vou pregar em tal favela, amanhã eu vou pregar para aqueles traficantes. Vai pregar para todo mundo. A conduta dela vai ser outra. A atitude dela vai ser outra. Vai ter um caráter cristão. Mas a pessoa fala na maior simplicidade. Aparentemente, alegria. Tava lá no inferno. Ó, como se é o maior profeta. Tava lá no inferno. E você não chora, não? Você fala com essa felicidade toda? Você fala com essa felicidade toda? Temos que tomar cuidado, igreja. Deus não fala com qualquer um e não é toda hora. Deus não fala com qualquer um e não é toda hora. Deus não mostra assim toda hora, não. Você vai lá e vê lá quantas pessoas ele já está matando. Quantas pessoas só tem inferno, só tem inferno. Parece que o povo hoje só quer saber de demônio e de inferno. Esqueceu a salvação. O povo só busca demônio e só busca inferno. Vocês estão indo para onde? Vocês estão buscando o quê? Busca somente demônio. Busca somente ver as pessoas no inferno, testemunho de inferno. Busca ver vídeo de macumbeiro. Busca ver vídeo de feiticeiro, de satanista. Mas vem cá, e a palavra de Deus fica onde? A palavra de Deus fica onde? Vamos lá, o que o apóstolo Paulo diz. Colossenses 3. Preste atenção. Portanto, se já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O povo só pensa naquilo que é daqui de baixo. O povo só pensa naquilo que é negativo. Naquilo que é terreno. Naquilo que leva à morte. Naquilo que leva à condenação. Mas não busca o que leva à vida, o que leva ao céu. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, mas para se desviar do inferno embaixo, dizem Provérbios. O povo só busca lá, ó. O céu esquece, só busca aqui, inferno, 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 inferno. A palavra, meus irmãos, tem poder. Tem que tomar cuidado, igreja. O espírito do engano tá aí, é o que mais tem, ó. Profetizando, falando em línguas, revelando CPF, dor de barriga, dor de cabeça.
É o que mais tem aí. Prega bonito, fala bonito, mas não tem Deus. Não tem nada de Deus. Eles precisam rodar. Eles precisam ensinar, fazer como se fosse um filme de ação. Pra dizer que tem Deus. De forma nenhuma. Onde João Batista ficou assim? Aonde João Batista ficou assim? E era o maior profeta nascido de mulher. Não tem outro, Jesus disse. Que João Batista foi o maior nascido de mulher e não tem outro. João Batista foi maior do que Ezequiel. João Batista foi maior do que Isaías. João Batista foi maior do que Jeremias. Nascido de mulher. E João Batista não fez nenhum sinal. Mas tudo quanto ele falava era verdade, diz a palavra. Tudo que ele falava era verdade. Mas só que o povo não quer ouvir a verdade. Porque a verdade sai assim, ó, simples. A verdade sai simples como uma pomba. Mas o povo quer ver xabalabalabalabala, xabalabalabalabala, receba! Quer ver assim, ó, sinal. Quer ver rodando, pulando e dizendo, tá no inferno. Cuidado, igreja, labalabala, assim diz o Senhor. Aí sabe o que eles fazem? Oh, é Deus. É Deus. Enquanto João Batista fez, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Arrependei-vos. João Batista saiu simples. Simples. No deserto da Judéia. Chegou aos fariseus, saduceus, e disse, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Não comeceis a dizer por vocês mesmos que tem por pai Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto, essa será cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água, mas a mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar, escorrer a sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí João Batista vê Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos estão discutindo com os outros fariseus, e aí chega até ele e ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele não precisou ficar... Não precisou disso. Saiu simples a palavra, com verdade, simples como uma pomba. E ele anunciou a retidão. Cuidado, igreja, cuidado. Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele vai enganar, se possível, os escolhidos com sinais e prodígios. Os homens de Deus, os servos de Deus é simples. Ele anuncia o evangelho simples. Por isso que ninguém dá nada. Quem creu, Senhor, em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido perante ele como renovo, não vão acreditar. Esse aí simples, de chinelinho no pé, e tem até um prego no chinelo, tá pregando o evangelho. É Deus não. Aquele ali tá com uma Ferrari. Nossa, tá bonito. Esse ali é Deus. Louco. Deus pegou o fraco desse mundo para confundir os fortes. Cuidado, igreja. Desperta tu que dorme. Levanta entre os mortos. Naquele grande dia vai ter muita surpresa. Aqueles que você achava que era, não era. Arrependei-vos, igreja. Essa é a mensagem. Produzir fruto. E quem morreu, morreu. Segue-se o juízo. Busca o céu, a tua salvação. Guarda a coroa da vida, para que ninguém rouba. Tempo do arrependimento, meus irmãos. Jesus disse, aprenda de mim que sou humilde de coração. Muitos não davam nada por Jesus. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Muitos olhando para ele, o rejeitava. Rejeitava ele. Quantos hoje pregadores que estão cheios do Espírito Santo pregando a verdade como João Batista, simples, sem nenhum sinal. É o Espírito Santo falando e estão rejeitando.
Dou mais crédito a uma igreja com luzes. Dou mais crédito a uma igreja onde tem bateria, aquela barulhada toda. Roda, roda, cai no chão, segura o poder. Do que uma igreja simples que está louvando o hino da harpa. Que uma igreja simples que tem 2 membros, 3 membros, mas estão lá se separando do mundo. Eles dão mais crédito àquela lá, grandona. Desperta, igreja. Desperta. Deus, ele veio buscar um povo simples e humilde, como a pomba, que não se contamina suas vestes. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com o que tu ouve, porque é do ouvido que a sua alma se alimenta. Quem sabia disso? É do ouvir que a sua alma se alimenta. A palavra diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Satanás veio distorcendo a palavra, trazendo fermento, e um pouco de fermento levanta toda a massa. Então você ouve, e se você praticar aquilo que é errado, perece. Então, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, porque os olhos é a candeia do corpo. Temos que, meus irmãos, ser espirituais. Discernir espiritualmente. Estamos numa guerra. Satanás está babando pela sua alma e pela minha alma. Quanto mais alma ele ganhar, para ele é ganho. São poucos que vão entrar no céu. São poucos que se separam de tudo e de todos, igreja. Então desperta, tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Sai desses falsos profetas. Disseram que ia ter de tsunami no Rio de Janeiro. Cadê? Eu tô vivo até hoje. Cadê o de tsunami? Vai vir terremoto, vai cair isso, vai cair aquilo. 2000 disseram que ia haver o arrebatamento. Cadê? Cuidado, igreja. Vocês ficam aí com medo. Aquele que tem o Espírito Santo não tem medo. Não tem medo da morte. O Espírito do engano tá botando medo em vocês aí, muitos aí, ó. Ai, eu vi isso, ai, eu vi aquilo, e agora, ai, agora, e agora? Calma, Jesus disse, não se assusta. Porque tudo isso é necessário acontecer. Mas eu vos tenho dito, antes que aconteça. Vigiai. Foi o que Jesus disse, Mateus 24. Vigiai. Se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, certamente vigiaria. E não deixaria que a sua casa fosse arrombada e roubada. Então quem tem o Espírito Santo não tem medo, porque o amor lança fora todo medo. Porque o medo não produz a justiça de Deus. O medo, ele não deixa você crescer. Aquele que tem Deus não teme. 1000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ele sabe para onde vai a sua alma. Pode cair um tsunami, pode vir um tsunami, cair um meteoro. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe para onde ele vai, porque a sua esperança é o Senhor. E a sua alma espera em Deus. Ele é a sua rocha e a sua defesa. Não tem medo da morte, porque já passou da morte para a vida. E Deus jamais fará nada sem avisar os seus escolhidos. Ele testifica com nós. Deus, ele está testificando com os seus escolhidos, com aquele que realmente tem intimidade. Então, cuidado. Não seja juiz, dizendo que não sai botando os outros no inferno. Seja pregoeiro da justiça de Deus. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. E anuncia a palavra da salvação. Quem ouviu, ouviu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. Quem crê, creu. Quem não crê, já está condenado. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Diz a palavra. Então, igreja, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, porque vamos ter que dar conta naquele grande dia. Vamos ter que dar conta naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os novos inscritos, novos irmãos, irmãs, para a glória de Deus. Aperta o sininho para receber a notificação. E compartilha, meus irmãos, essa live. Muitas almas precisam despertar. Muitas almas precisam despertar. Porque muitos estão pecando.
e sem saber corre em perigo a sua alma. Amém? Deus abençoe cada irmão, cada irmã que está conosco, e pela misericórdia do Senhor, eu creio que o Espírito Santo renovou os vossos entendimentos e veio mais temor sobre a vossa vida, veio mais temor sobre a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, morreu o homem, segue-se o juízo, não é mais terreno, mas agora ele conhece o mundo espiritual, e agora só o mundo espiritual sabe o que se ouve, ele e o mundo espiritual. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que o Espírito Santo venha fortalecer os que estão fracos, venha levantar os que estão caídos, que o Espírito Santo venha salvar cada um e a vossa família, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo, logo, em nome de Jesus, se o Senhor permitir, eu vou fazer a live sobre o evangelismo, que será forte para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.